Então, boa noite oficial agora, né? Gente, então, nós terminamos o capítulo 4 do livro 1, que era o último capítulo, né, do livro 1, do livro dos Espíritos. E agora a gente vai entrar no livro 2, que é um livro que se chama Mundo Espírita ou dos Espíritos. Então a gente vai recomeçar do capítulo 1, mas não do capítulo 1 do primeiro livro, sim do capítulo 1 do segundo livro. Então, capítulo 1, que é o capítulo dos Espíritos. E hoje a gente vai estudar a origem e a natureza dos Espíritos. Tem uma coisa interessante para a gente falar antes de começar, porque é o seguinte: toda vez que a gente ouve uma entrevista na televisão, nas redes sociais, no YouTube, falando sobre as grandes questões da humanidade, todo mundo diz: porque o ser humano tem vontade de saber quais são suas origens, de onde ele veio, por que nós estamos aqui na Terra e para onde nós vamos, né? Muita gente fala isso, a origem, o porquê nós estamos aqui, o nosso destino. Então, várias pessoas na área de psicologia falam isso, na área de psiquiatria, na área de humanas, algumas pessoas da área de biológicas também fazem, né, da área de saúde. Muita gente faz esse tipo de questionamento. Só que o Espiritismo, né, através das comunicações mediúnicas, deu respostas para isso. Lógico, não foram todas as respostas, 100% das respostas. Mas assim, ele trouxe, né, respostas extremamente satisfatórias sobre esse tema, sobre esse assunto. E que que bate certinho com a lógica daquilo que a gente vive no dia a dia. Isso é muito interessante. Só que a gente não vê as pessoas falando que existe uma resposta satisfatória. Vocês veem isso na internet, na televisão, nos programas, nos jornais, nos documentários? A gente não vê, né? Muito provavelmente porque as pessoas não conhecem o que está aqui, ou porque conhecem, algumas, né, conhecem e não concordam. Mas vamos combinar que aquelas que conhecem e não concordam é uma minoria? É uma quantidade extremamente pequena de pessoas? Porque a maior parte das pessoas que não concordam com o que está aqui no livro dos Espíritos, nas obras espíritas, elas não conhecem o Espiritismo. Até porque é uma doutrina muito ampla, muito cheia de conhecimento, e é muito difícil até a gente que está aqui todo dia estudando, toda semana, né, estudando, conhecer. Quanto mais alguém que nem faz parte da doutrina, que normalmente leu alguma coisa que alguém também que não é espírita escreveu e que acha que sabe. E aí ela tira a conclusão dessa pouca leitura de que não concorda. A maior parte é assim. Já aquelas pessoas que conhecem e que concordam, elas são também uma porcentagem muito pequena da população. E dificilmente essas pessoas estão na mídia. Quando estão dentro de certas bolhas ali, de certos nichos. Você tem que entrar no Instagram espírita para ver alguma coisa que essa pessoa fala. Você tem que entrar no canal do YouTube espírita para ver alguma coisa que alguém fala. E como a gente falou na última palestra, tem vários canais espíritas que falam um monte de coisa que o espiritismo é contra. Então, ainda além de se dizer espíritas, eles trazem informações erradas. E aí é que confunde tudo, porque alguém que não é espírita, que vai no canal desse, confunde a cabeça de uma maneira assim, totalmente embaraçada, totalmente confusa mesmo, né? Então, o estudo da gente é para a gente trazer na raiz, realmente, o que é que os espíritos falaram de verdade, para a gente não estar entrando nesses canais de YouTube, de Instagram, que eu não estou falando que são todos assim, tá, gente? A maioria dos canais que a gente vê são ótimos, são muito bons, fazem uma divulgação muito boa. Mas tem aqueles que muitas vezes até têm muitos seguidores e que divulgam coisas erradas, coisas que o Espiritismo nunca falou, nunca disse, os Espíritos nunca trouxeram, informações que a gente não vê nos livros, né?
E isso traz uma ideia errada da visão espírita de mundo. Então hoje a gente está aqui mais uma vez para desfazer alguns equívocos e para dizer que sim, que o Espiritismo ele traz boas respostas sobre o porquê nós estamos aqui, um pouco sobre as nossas origens também e principalmente sobre o nosso destino. Qual o nosso destino? O que é que vai ser de nós como espíritos daqui para frente? A gente sabe que é a evolução. O nosso destino, a nossa destinação é a evolução espiritual, tá? Então vamos começar esse primeiro capítulo do livro segundo, que se intitula Origem e Natureza dos Espíritos, ou seja, origem e natureza nossa, né? Porque nós somos esses espíritos, tá? Então vamos lá, 76, pergunta 76. Como podemos definir os espíritos? Ou seja, qual a definição que os próprios espíritos desencarnados dão para nós? O que é que eles dizem que nós somos? Tá? Então vamos ver a resposta. Podemos dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo além do mundo material. Olha só, então, a tudo aquilo que é inteligente dentro da criação de Deus, nós denominamos espírito. E tudo aquilo que não é inteligente, que não é animado, tudo aquilo que é inerte, a gente costuma chamar de matéria. Mas saibam que isso é uma convenção, isso é algo que nós decidimos fazer por vontade própria, para facilitar o nosso entendimento. Porque se algum espírita quiser dizer, olha, o espírito é um tipo de matéria inteligente e o resto é matéria inerte, está errado falar assim? Não, mas talvez seja um pouco mais confuso da gente entender, né? Então a gente prefere dividir tudo aquilo que Deus criou em princípio inteligente, que dá origem aos espíritos, que é aquilo que é inteligente, e matéria, que é aquilo que é inerte, que não é animado, é aquilo que não tem inteligência, que para nós aqui na Terra encarnados não tem vida, tá? É mais fácil, né, da gente entender, mas tudo é convenção, palavra, gente, palavra, língua, idioma, tudo isso é convencionado. A partir do momento que eu aceito que isso aqui é uma cadeira, que você aceita que isso é uma cadeira, que todo mundo aceita que isso é uma cadeira, aí isso passa a ser uma cadeira, tá? Não é primeiro vem a cadeira, depois vem a convenção, não. Primeiro vem a convenção, primeiro vem todo mundo concordar com uma coisa, para depois vir a palavra, para depois vir o idioma, para depois vir a língua, tá? 77. Os espíritos são seres distintos da divindade? Ou não seriam mais do que emanações ou porções da divindade? Por essa razão são chamados filhos de Deus. Ou seja, será que o espírito é um pedaço de Deus? Ou será que é uma criação de Deus? Porque são coisas diferentes. Uma coisa é Deus ser algo que libera os pedacinhos, que seriam os espíritos. Outra coisa é ele ser algo separado, diferente, de outra natureza, mas que tem a capacidade de criar os espíritos. Vocês concordam que são coisas diferentes? Uma coisa é nós sermos um pedacinho de Deus, outra coisa é nós sermos a criatura de Deus. E eu já queria deixar claro que nenhum dos dois é mais meritoso ou oferece qualquer demérito. Nenhum dos dois é algo extremamente bom ou extremamente ruim. Não. Não é porque nós somos criados por Deus, ou se nós fôssemos também uma parte de Deus, que nós temos mais mérito ou menos mérito por conta disso. Não, tá? As coisas são como elas são e Deus criou as coisas como achou que fosse mais correto. Mas o que é que vocês acham? Vocês acham que nós somos pedaços da criação? Ou vocês acham que nós somos as criaturas? Criaturas, todo mundo concorda?
vamos lá ver a resposta dos espíritos, né? O espírito que respondeu isso estava um pouquinho paciente, porque olha só como é que ele respondeu. Meu Deus, são sua obra, precisamente como acontece com um homem que faz uma máquina. Esta é obra do homem e não ele mesmo. Sabes que o homem, quando faz uma coisa bela e útil, chama de sua filha, sua criação. Pois bem, dá-se o mesmo com Deus. Nós somos seus filhos porque somos a sua obra. Tá? Tem uma certa lógica de ser assim. Porque se nós fôssemos pedaços de Deus e não a sua criação, provavelmente a gente ia meio que se igualar a Deus, né? E existe uma diferença, segundo o que os espíritos nos informam, tá? Porque tem coisa que não dá pra gente sondar sem a opinião deles, ou sem a orientação deles, né? Mas deu para entender? É isso que eles dizem. Inclusive, os espíritos que respondem essas perguntas, eles estão se incluindo na mesma categoria que nós. Que a diferença de um ser, de uma entidade, né, de uma personalidade que sabe mais para uma que sabe menos, é que umas vezes tem mais vivência, umas vezes é mais antiga, umas vezes estudou mais, ou teve oportunidades diferentes. A diferença é essa. Mas a natureza de cada um é exatamente a mesma. O potencial de aprendizado que cada um tem é exatamente o mesmo. A capacidade de amar que nós temos, de fazer coisas boas, assim como também temos de fazer coisas ruins, é a mesma para todo mundo. A diferença é que alguns, né, estão num patamar um pouquinho mais avançado em uma área, outros estão num patamar um pouquinho mais avançado em outra, outros já estão em outras e assim por diante. Porque a nossa evolução, ela não é uma coisa só. Ah, você é mais evoluída do que você. Não. Eu posso ter uma questão da minha vida, né? Um ponto da minha vida que eu consegui avançar mais e que o meu vizinho, a minha vizinha, a minha mãe, o meu pai já conseguiu em outros, né? Porque a vida, ela tem inúmeras facetas. A evolução tem inúmeras facetas. Algumas são intelectuais, outras são morais. Se você pegar só a parte intelectual, tem gente que é extremamente inteligente em matemática, mas não sabe escrever um texto. Tem gente que é extremamente inteligente em teologia, mas não consegue decorar o nome de uma célula, de uma organela, não é bom em biologia, não é bom em medicina. Enfim, são várias e várias áreas do conhecimento, e cada um gosta mais de uma, e cada um estuda mais uma ou outra, mas obrigatoriamente vai ter que estar deficiente nas outras que ela não se dedicou, né? E nós somos assim, a mesma coisa nas questões morais. Muitas vezes a gente tem um senso de responsabilidade tão grande com os nossos filhos que parece ser algo fora do normal, mas às vezes com um vizinho a gente já não tem. E aí, será que aquela pessoa é tão evoluída assim? Não. Em uma área, né, do aspecto moral ela evoluiu bastante, já na outra ela já não evoluiu. Tem gente que ajuda todo mundo, mas dentro de casa é péssimo com a família. É ou não é? Evoluiu numa área, não evoluiu em outra. Aí a gente fala, mas essa pessoa é hipócrita. Gente, às vezes não é hipocrisia. Às vezes é que ele avançou naquela área, mas ainda falta outra. A gente fala, mas fulano é bom para todo mundo, mas não é bom para a esposa. É hipócrita. Às vezes não é que ele é hipócrita, às vezes é que ele ainda falta evoluir nessa área de convivência conjugal. Inclusive, na minha opinião, é a mais difícil de todas, né? É a mais complicada de todas. O jardim do vizinho é mais verde. Então, assim, a gente e por isso que é bom a gente não julgar,
né? Porque cada um avança naquilo que teve oportunidade ou que se interessou, mas vai chegar um momento que ele vai perceber que está deficiente em outras áreas, que precisa também se dedicar a outras coisas. Às vezes só de alguém chegar, um conhecido, uma conhecida chegar e dar um toque e falar: ó fulano, ó, você é uma pessoa boa e tal, mas você está falhando aqui. Às vezes ninguém nunca chegou para essa pessoa e falou isso, né? E às vezes só de falar a pessoa já começa a se tocar, realmente, nunca tinha pensado nisso. E aí já começa. É por isso que é importante, né? É importante o estudo, é importante o diálogo, é importante conviver com pessoas diferentes, enxergar o ponto de vista de cada um, avaliar, né? Tudo isso na vida da gente é muito importante. Então vamos julgar menos, fazer mais a autoavaliação, a nossa própria autoavaliação. Pode passar para 78? Os espíritos tiveram princípio ou existem de toda a eternidade como Deus? Eita, e agora? Olha que pergunta difícil. Essa pergunta, ela dá margem a duas interpretações diferentes. Porque ele perguntou se os espíritos existem desde sempre. Ele não perguntou cada espírito. Pode ser que os espíritos sempre existiram porque Deus sempre criou. Deus nunca foi ocioso. Mas não significa que eu existi desde sempre. Pode ser que, apesar de sempre ter existido espíritos, mas cada um foi criado em um momento diferente. Isso num certo tempo. Porque a gente sabe do nosso estudo que existem espíritos mais jovens e existem espíritos mais antigos. Eu já estou respondendo a pergunta antes de ler. Eu acabei respondendo antes de ler. Mas é bom a gente explicar isso, porque a pergunta dá margem a duas respostas diferentes. Ele está perguntando espíritos no geral, se eles existem desde sempre, ou ele está perguntando se todos os que existem hoje existem desde sempre. Eu vou ler a resposta, mas a gente ainda volta nesse comentário, viu? Vamos ler a resposta. Se os espíritos não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus. Olha só. Olha só o que ele está afirmando. Mas, pelo contrário, são a sua criação, submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, isso é incontestável. Mas quando e como Ele criou, não sabemos. Quando Deus começou a criar, a gente não sabe. Nem os espíritos também sabem. Podemos dizer que não tivemos princípio se com isso entenderdes que Deus, sendo eterno, deve ter criado sem cessar, desde o início. Mas quando e como cada um de nós foi feito, eu te repito, ninguém o sabe. E isso é um mistério. Agora vamos parar para raciocinar. Existe, dentro da física mesmo, da matéria, né, que a gente vê na escola física ou do curso de física, existem alguns conceitos que a gente chama de paradoxos. Um paradoxo é algo que tem um motivo para existir e ao mesmo tempo tem um motivo para não poder existir, tá? Um dos paradoxos mais famosos da física são entre eles, né, são os paradoxos da eternidade, certo? Por exemplo, vamos imaginar que o universo sempre existiu. Vamos imaginar que o universo sempre existiu. A gente sabe que a Terra, a cada vez que ela dá uma volta, né, ao redor do Sol, vamos imaginar aí que Marte, por exemplo, dá meia. Porque Marte está muito longe, demora dele dar uma volta no Sol. Para simplificar, toda vez que Marte dá uma, a Terra dá duas voltas. Mas vocês concordam que se a gente contasse o número de voltas que a Terra já deu, tem que dar o dobro da de Marte? Porque enquanto Marte dá uma, a Terra sempre não vai dar duas voltas? Não é sempre assim? Então, se eu contasse o número de voltas que a Terra já deu desde o início da sua existência, teria que dar obrigatoriamente o dobro da de Marte. Só que se o universo fosse
existisse desde sempre, se ele fosse eterno igual Deus, se ele não tivesse tido um Big Bang, se ele não tivesse começado a existir desde sempre, a Terra sempre teria existido e Marte também. Então, tanto a Terra quanto Marte já teriam dado infinitas voltas no céu, ao redor do Sol. Só que não existe um infinito que é o dobro do outro. Eu não posso dizer que um infinito é maior que o outro, porque infinito é infinito. Eu não posso dizer que a Terra deu 2 vezes mais voltas do que Marte, se o universo for eterno. A mesma coisa, deu para entender o raciocínio, é porque toda vez que a gente fala em física, confunde a cabeça. Toda vez que a gente fala em física, confunde a cabeça. Tem vários paradoxos de eternidade que fazem com que coisas eternas não existam, pelo menos dentro do mundo material, tá? Dentro do mundo material. Eu não vou me aprofundar muito, mas assim, para o espírito é a mesma coisa. Imagine se um espírito existisse desde sempre. Ele não teria uma idade eterna, que não teve nem início. Esse espírito já teria aprendido tudo. Não precisava mais, assim, tipo, não existiria mais nada que esse espírito precisasse aprender. Então, até dentro, né, dos conceitos espíritas, não tem como a gente conceber. A gente concebe que Deus é eterno, mas tudo que Ele criou tem que ter tido um iniciozinho lá. A gente só não vai saber como foi, quando foi. É a mesma coisa da gente perguntar a um adulto se ele lembra do dia que ele nasceu. Nessa encarnação agora. Você lembra do dia que você nasceu? Você lembra do primeiro mês? Você lembra do seu primeiro aniversário? Eu lembro de 4 anos. Então, porque se a gente encarnado nessa própria encarnação, a gente não lembra dos primeiros anos de infância, como que um espírito vai saber quando que ele foi criado, se nem consciência ele tinha ainda? Muito provavelmente ele deve ter passado ou milhões ou bilhões de anos para adquirir uma certa consciência, para se entender como espírito. A gente costuma dizer, desde que eu me entendo como gente, eu lembro disso, eu sei disso, né? O espírito também teve um momento que ele começou a se entender como espírito. E antes disso, ele estava lá na sua infância. Ele tinha encarnações em planetas diferentes, em formas de vida muito, vamos dizer assim, primitivas. Assim como nós temos aqui nossas bactérias, nossos vírus, nossos fungos, né, protozoários, seres tão pequenos que a gente não consegue nem enxergar a maioria das vezes a olho nu, né? Eles também, nós como espíritos também encarnamos nessas formas de vida rudimentares para aprendermos as primeiras etapas da biologia, as primeiras etapas da bioquímica, para o espírito se adaptar às formas corpóreas, tanto as daqui da Terra quanto as de outros lugares que a gente não sabe como elas são. Mas o espírito teve essa infância, e até ele começar a adquirir uma certa consciência, a gente não sabe, a gente não faz a mínima ideia de quanto tempo levou, de quantos anos terrestres demorou para isso acontecer. Então, é algo que para nós é um mistério. Não deixa sair fumaça da cabeça, viu? Se começar a sair fumaça, para e pega. Mas é porque tem um monte de coisa assim que a gente realmente tem que parar para raciocinar, né? Para a gente começar a entender. Vamos para 79? Uma vez que há 2 elementos gerais no universo, o inteligente e o material, poderíamos dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, assim como os corpos inertes são formados do material? A gente já respondeu, né? A gente já respondeu que o espírito ele é formado da parte universal inteligente e que a matéria é formada da parte material, da parte inerte, não inteligente. Então eu vou passar rapidinho porque os espíritos responderam justamente isso.
É evidente. Os espíritos são individualizações do princípio inteligente, como os corpos são individualizações do princípio material. E a maneira dessa formação é que desconhecemos. 80. A criação dos espíritos é permanente ou verificou-se apenas na origem dos tempos? Ou seja, ele está perguntando se ainda hoje, nesse momento, agora, Deus está criando novos espíritos, ou ele criou lá no passado e parou? E aí? Eu acho que vou esperar vocês ver e agora bem, eu vou ler primeiro a resposta, mas tem uma explicação, que já está aqui na resposta mesmo, A criação, ela é permanente, o que quer dizer que Deus jamais cessou de criar. Uma das características que nós aceitamos, nós espíritas aceitamos para Deus, é que Ele nunca foi ocioso. Deus, Ele nunca deixou de trabalhar, então Ele nunca deixou de criar. Então, assim como Ele criou espíritos no passado, Ele também cria e Ele também continuará criando. Ei, Érica, boa noite. Você tá? Você acabou de ficar famosa no YouTube. Minha defesa saiu em casa 7h50. Pega o livro. A gente está na página 83, na pergunta 80. Então, assim, a gente já tinha mais ou menos respondido, né, essa questão. Por isso que eu não vou parar muito nela, tá? Vamos para 81. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Ou seja, o espírito ele se forma sem que não haja ninguém para fazer aquele toque de mágica, né, para dar o comando? Ou é um espírito que cria o outro, assim como o corpo físico, né? O corpo físico é assim, né? Do pai e da mãe vai gerar um filho. Então os corpos físicos eles nascem de uma mãe e de um pai, ou a depender do ser vivo, às vezes nascem de outras formas diferentes, porque existem, né, várias maneiras de se reproduzir. Mas no mundo animal, que é o nosso, que é de reprodução sexuada, o espermatozoide e o óvulo, vem do pai e da mãe, e a mãe gera o filho ali no ventre. Então o corpo físico a gente sabe que um vem do outro. Mas e os espíritos? Será que um espírito é capaz de produzir outro? Eu também acho que não. Vamos ler a resposta. E a resposta é justamente essa. Deus os criou, como a todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas repito ainda uma vez que a sua origem é um mistério. Então, nós espíritos, e aí é importante a gente falar uma coisa, nós espíritos não somos capazes de criar um novo espírito. Nós somos capazes, quando nós estamos encarnados, de dar origem a uma vida biológica. Aquela vida biológica, ela vai receber um espírito que já existia. Então, quando o espermatozoide se junta com o óvulo, quem vai se acoplar, se juntar, se entrelaçar naquele zigoto, né? Naquele ovo, aquela célula primordial, é um espírito que já existia. Ele não passa a existir naquele momento. Ele já estava lá no plano espiritual, já estava em preparação para voltar aqui para o nosso plano, às vezes até há muitos anos esperando a oportunidade. Às vezes sim, às vezes não. E assim que surge a oportunidade, as condições ideais para que ele venha, ele se une a esse novo embrião, que vai formar um feto e que vai surgir, né, depois de alguns meses, depois entre 7 e 9 meses, vai nascer para o mundo material. Mas aquele espírito, ele já trouxe uma bagagem de outras existências materiais.
É tanto, gente, que se a gente pegar irmãos gêmeos, que você olha para um, olha para o outro, o corpo físico é idêntico, foram criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, as mesmas condições sociais, as mesmas condições financeiras, as mesmas condições emocionais, tudo igualzinho, e você vai ver a personalidade de um, não tem nada a ver com a personalidade do outro. E se a gente imaginar que a personalidade vem da genética, aí é que confunde mesmo, porque a genética dos dois é a mesma. Eu estou falando de gêmeos idênticos, porque existem também os gêmeos bivitelinos, né? Aqueles que não são idênticos, mas estou falando dos idênticos, daqueles univitelinos, aqueles que nascem exatamente com a mesma genética. Às vezes, do mesmo espermatozoide, do mesmo óvulo, né? Que começou a se multiplicar e em um certo momento separou, mas tem a mesma genética. Como explicar que essas duas criaturas, um gosta de abacate, o outro gosta de manga, o outro gosta de jogar bola, o outro detesta? Se a personalidade da gente fosse apenas uma secreção do cérebro, dois cérebros iguais produziriam secreções iguais. E é isso que acontece? Não é isso que acontece. Aí muita gente argumenta, não, mas eu conheço dois gêmeos que um é a mesma coisa. Não é, gente, não é. Vai ter algumas coisas semelhantes, porque é a mesma genética, porque teve a mesma criação. Não passa disso. Não passa disso. Até aquele que nasce colado tem um pensamento diferente. Exato, até os siameses, eles têm também personalidades diferentes. Duas mulheres, uma queria namorar e outra não gosta de namorar. Exato. Eu não conheço assim, eu falo assim, nem no jeito, desde que eu tenho contato, que seja parecido. Exatamente. Até na cor, os pais até gostam de vestir. Mas já não gostava dessa fase. Exatamente. Então é mais uma evidência da existência do espírito. Porque o espírito é que tem a personalidade, não é o cérebro. Gente, o cérebro é uma caixinha que você armazena a sua personalidade enquanto você está encarnado. É uma caixinha. O cérebro não produz vontades. O cérebro não produz. Ele funciona, ele é essencial. Sem ele a gente não consegue encarnar, não consegue exercer as nossas funções enquanto encarnados. Mas morrer o corpo, cessou a atividade cerebral, o espírito está pleno. Ele continua existindo, a personalidade é exatamente a mesma. Eu tenho uma dúvida em relação a isso. Às vezes eu fico pensando, porque várias pessoas falam assim, quando a gente morre, ou quando o nosso espírito se liberta, e aí a gente parece na minha cabeça que são duas pessoas diferentes. Tipo assim, é o acúmulo de tudo que eu vivi, então pra mim é como se fosse outro ser. Ele que sabe de fato quem eu sou, como eu agi, porque eu sou aqui, nesse lugar, nesse ambiente, uma projeção dele, mas o que é de verdade está ali preso, armazenado. E quando ele sai, é que ele mostra de fato quem ele é. Eu fico com isso na minha cabeça. Na verdade, assim, quando eu sai é uma libertação. Tipo assim, meu Deus, será que aqui é uma prisão e aqui eu estou tendo uma projeção de quem eu realmente sou? Então, E o medo de descobrir quem eu é. não tem esse medo, não precisa ter esse medo. Me explica aí. Não precisa ter esse medo, porque segundo os espíritos, isso aí não é verdade. Eu acho que o pessoal deve ter ouvido que você está pertinho aqui, né? Porque o pessoal também tem que ouvir a pergunta. Mas a pergunta é a seguinte, se nós somos apenas uma parte da nossa personalidade enquanto estamos encarnados, e depois que a gente desencarna, a gente adquire a personalidade plena. Mas na verdade não é assim. A personalidade é exatamente a mesma. A única diferença que nós temos de desencarnado para encarnado é que algumas limitações que o corpo físico nos oferece, a gente deixa de ter. Então, por exemplo, o nosso corpo físico, ele não permite que a gente flutue para a gente se deslocar. A gente precisa praticamente se arrastar, né? A gente coloca um pé na frente do outro para andar, que não sai isso aqui do chão, né? A gente praticamente tem que se arrastar enquanto a gente está encarnado.
A não ser que você pegue um veículo, entre num carro, num avião, num helicóptero e se desloque através desse veículo. Mas você, corpo físico, né, a gente tem que meio que se arrastar para andar. O espírito não precisa. O espírito ele consegue se locomover sem o peso do corpo físico. Outra coisa, a nossa memória, por exemplo. Né? A memória, enquanto a gente está encarnado, a gente tem uma certa limitação, porque a gente precisa do cérebro para processar ela. Se por acaso alguém se acidentar e lesionar o lobo cerebral responsável pelo armazenamento da memória, você vai ter dificuldade de memorizar as coisas, porque você precisa do cérebro enquanto você está encarnado para ter memória. Assim como precisa para ter emoções, assim como precisa para raciocinar, assim como precisa para ouvir, para ver, para processar todos os sentidos. Então, enquanto nós estamos encarnados, a nossa memória é um pouco mais limitada, porque o cérebro não consegue processar tudo que o espírito pleno processa. Da mesma forma, todos os outros nossos sentidos, a nossa inteligência também fica mais aflorada, as nossas emoções. Você quer ver uma coisa? Quantas vezes vocês já tiveram sonhos em que vocês se emocionaram muito mais com coisas que a gente não iria se emocionar se estivesse em vigília, se estivesse acordado? Por que isso acontece? Porque durante o sono, você está um pouco mais livre do cérebro, a sua mente ela se liberta parcialmente, né? Nós temos um pouco mais de liberdade e a mente, quando ela está um pouco mais separada do cérebro, um pouco mais liberta do cérebro, as emoções também são mais fortes, tanto as negativas quanto as positivas. Então é mais fácil de você se emocionar, né? Tanto ter mais raiva de alguma coisa ou ficar mais feliz com alguma coisa. É tanto que às vezes a gente sonha com algo e a gente acorda chorando. Quem nunca passou por essa situação, né? E a gente pensa, poxa, que sonho lindo. Eu nunca tive uma experiência dessa enquanto eu estava acordado, deveria ter. Mas é muito difícil a gente ter essas experiências enquanto a gente está na vigília, porque todas as nossas emoções estão guardadas em um órgão imperfeito. Gente, o cérebro é maravilhoso, viu? É sensacional. Mas se a gente comparar todas as nossas capacidades mentais sem o cérebro e com o cérebro, a gente vai ver que o espírito sem o cérebro, o espírito desencarnado, as capacidades dele aumentam, porque ele não tem a limitação. Você acha que a gente consegue enxergar igual um falcão enxerga quando a gente está encarnado? Não, porque o nosso olho tem limitações. Ele é muito mais imperfeito para a distância do que o olho de um falcão. O falcão consegue enxergar, sei lá, quilômetros, e a gente já não consegue, principalmente se for míope que nem eu, né? Consegue enxergar 3 metros. O povo passa na rua, fala com a gente responde sem saber quem é. Mas o espírito desencarnado não tem isso. Existe espírito míope? Com astigmatismo? Presbiopia? Sofrimento não tem. Hã? A parte de dor, sofrimento, provavelmente não tem. Geralmente quando o espírito ele sente uma deficiência que é do corpo físico que ele tinha quando ele estava encarnado, normalmente isso acontece por perturbação espiritual. Ele carrega essa perturbação, às vezes espírito que usou drogas. Porque a gente causou nessa. Isso, a gente causou essas impressões enquanto estava vivo, igual aconteceu com o André Luiz, né, no livro Nosso Lar. Isso, ele continua sentindo as dores do câncer, mesmo depois de desencarnado, por conta de uma perturbação espiritual que ele mesmo causou enquanto encarnado. Por isso a importância das colônias. Exato, e as colônias vão tratar a gente, e a gente vai, né, poder se equilibrar. Porque quando o espírito se equilibra, essas dores cessam na hora. Você não precisa fazer quimioterapia e radioterapia lá na colônia, né? É só tratar o quê? A mente. A mente. Tratou isso daí, o resto se equilibra. Mas é muito interessante esse assunto, né? Muito, muito interessante mesmo. Que bom. Que ótimo. Vamos ver o 82, que a gente ainda tem que terminar o 83. Vamos para o 82. Se vocês quiserem perguntar também, pergunta, vai, viu, gente? 82.
É certo dizer que os espíritos são imateriais? Aí cai naquele mesmo questionamento que a gente fez. É uma questão apenas de palavras. Se eu estou usando uma palavra no sentido e está todo mundo entendendo, então o sentido daquela palavra está correto. Porque comunicação é isso, né? Eu não posso falar uma língua e você entender outra, que a gente não vai se comunicar. O sentido que a gente dá para a palavra matéria, se todo mundo der o mesmo sentido, a gente pode utilizar essa palavra no sentido que a gente combinou. Mas a resposta dessa pergunta aqui vai no mesmo sentido. Eu vou ler aqui para vocês entenderem. Resposta: como podemos definir uma coisa quando não dispomos dos termos de comparação e usamos uma linguagem insuficiente? Um cego de nascença poderia definir a luz? Muito difícil, né? Imaterial não é o termo apropriado. Incorpóreo seria mais exato, pois devemos compreender que, sendo uma criação, o espírito deve ser alguma coisa. É uma matéria quintessenciada para a qual não dispondes de analogias e tão eterizada que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. Então, as duas coisas estão certas. Ou a gente pode dizer que espírito é uma coisa e matéria é outra, que eu acho mais fácil. Normalmente eu convenciono falar assim, é muito mais fácil de entender. Deus criou praticamente duas coisas, espírito e matéria. É mais fácil. Ou você pode dizer que o espírito é uma matéria muito sutil e que a matéria é outro tipo de matéria mais grosseira, mas aí a gente começa a embolar as coisas, né? Não está errado, mas começa a embolar e o entendimento começa a ficar mais difícil. O espírito é como energia. É como se fosse uma energia. Ninguém sabe, ninguém vê, mas sabe toma choque. Exatamente. Por aí. É mais ou menos Tem isso poder. aí. Kardec fez uma observação em relação a essa pergunta, eu vou ler aqui para vocês. Um cego de nascença pode definir a luz? Aliás, não, lá em cima, desculpa. É lá em cima, né? Cadê? Aqui embaixo, pronto. Dizemos que os espíritos são imateriais porque a sua essência difere de tudo o que conhecemos pelo nome de matéria. Um povo de cegos não teria palavras para exprimir a luz e os seus efeitos. O cego de nascença julga ter todas as percepções pelo ouvido, o olfato, o paladar e o tato. Não compreende as ideias que lhe seriam dadas pelo sentido que lhe falta, que seria a visão, né? Da mesma maneira, no tocante à essência dos seres super-humanos, somos como verdadeiros cegos. Não podemos defini-los, a não ser por meio de comparações sempre imperfeitas ou por um esforço da imaginação. Então, tudo aquilo que a gente ainda não conhece, porque ainda não temos capacidade de conhecer, a gente tenta explicar por comparações imperfeitas. Um exemplo muito típico é a natureza de Deus. Como a gente não tem nada para comparar com Deus, não existe absolutamente nada que se compare com Deus, a gente acaba fazendo comparações grosseiras que são imperfeitas. É por isso que lá no segundo capítulo de Gênesis, né, da Bíblia, né, da parte hebraica da Bíblia, eles falam que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Mas é porque é realmente a imagem e semelhança de Deus? Não, é porque não tinha mais nada para comparar. A gente vai comparar Deus com o quê? Com os outros animais que todo mundo considera inferior ou com nós mesmos? A gente vai comparar com nós mesmos, porque a gente se acha superior, né? Só que não. Mas é isso. Então o ser humano ele faz isso, e ele fez isso durante a história inteira. Quando ele não consegue explicar algo, porque ele ainda não tem a capacidade, ele faz comparações imperfeitas com coisas que eles conhecem. E é isso, é o que dá para fazer, né? A gente, nem no nosso vocabulário existem palavras adequadas
para definir Deus. Então, o que é que o espírita faz? O espírita ele foi pelo lado minimalista. É inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Ponto final. Daí, o resto do entendimento fica por conta da nossa imaginação. 83, a última de hoje. Vamos lá. Mas tá dando para entender, gente? Ou tá? 83. Os espíritos terão fim? Olha só que Kardec fazia umas perguntas, né? Será que um dia nós, como espíritos, vamos ser aniquilados? Vamos virar, sei lá, alguma coisa que não é nada? Vou terminar a pergunta. Compreende-se que o princípio de que eles emanam seja eterno, mas o que perguntamos é se a sua individualidade terá um termo e se, num dado tempo mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se desagregará e não retornará à massa de que saíram, como acontece com os corpos materiais. É difícil compreender que uma coisa teve um começo, mas não terá um fim. Para nós realmente é difícil, porque para a gente tudo que teve um começo vai ter um fim. Mas para Deus talvez não seja assim, né? Talvez para Deus a percepção que Ele tem da sua criação seja diferente da nossa, né? Vamos ver o que é que os espíritos respondem. E aí, Érica, você acha que você vai ter um fim ou você vai ser sempre Érica? Érica sim, né? O espírito Érica. A entidade. A entidade, a individualidade, as suas vontades, seus desejos, sua compreensão de mundo, sua inteligência, seus sentimentos. Quando eu chegar lá no ser evoluído, aí eu vou virar estrela. Não, acho que a gente vai caminhando, né? Nesse processo da evolução. Acho que até a gente chegar o mais próximo da perfeição. Da perfeição. Aí a gente vai morar em outros lugares. Eu acho que quando a gente atingir todas as metas, aí vai ter outras metas, né? Igual o Dilma Rousseff fala. Eu pretendo que não. Eu não queria não, mas meta não. Não posso Mas falar sabe de o que é meta, que eu não, acho? Eu falo de meta todo dia. Não fala esse nome não, pra traumatizar. Vamos esquecer as metas. Mas eu acho que assim, quanto mais a gente avança, mais as nossas atividades são prazerosas. Porque se a gente pegar a humanidade lá do passado, até as atividades aqui na própria Terra, no nosso próprio planeta, eram muito mais grosseiras, eram muito mais difíceis, eram muito mais, vamos dizer, braçais, era muito mais uma coisa mais da força, da resistência do que do intelecto. E quanto mais a humanidade vai avançando, mais a gente usa a cachola, né? Mais a gente usa a mente, menos a gente usa os braços. Aí tem uma coisa interessante, que as pessoas na internet elas falam muito, que estão se preocupando com o avanço da tecnologia, porque as máquinas substituirão o trabalho do homem. Dentro do que a gente entende pelo Espiritismo, isso não é um problema. Vocês sabem por quê? Alguém tem ideia do porquê? Porque para o Espiritismo existe um mecanismo de funcionamento da sociedade, que esse mecanismo, mais ou menos, ele sempre vai se equilibrar. Vamos imaginar, vamos fazer um exercício mental aqui, para a gente fazer uma dinâmica, né? Um exercício mental. Vamos imaginar que uma certa empresa conseguiu fazer robôs. Esses robôs são humanoides, parecem com seres humanos, e eles conseguem desempenhar praticamente qualquer trabalho braçal que a gente possa desempenhar. Ele consegue desde fazer uma colheita em uma fazenda, até fazer os trabalhos domésticos dentro da nossa casa. Coisa boa. Aí uma pessoa vai para a internet e começa a falar: esses robôs são uma ameaça à sociedade. E qual é o argumento dessa pessoa? Essa pessoa vai dizer que, como esses robôs fazem tudo, não vai ter emprego para as pessoas e as pessoas vão começar a morrer de fome e a sociedade vai entrar em colapso.
Mas Eu vou aí, estudar para me arrumar os robôs. Quando ele sair para eu vou arrumar. exato. Mas aí, por que dentro do que diz o Espiritismo isso não pode acontecer? Bem, por conta do equilíbrio que precisa existir. Vamos parar para raciocinar? Eu sou o dono da empresa que está fabricando os robôs, certo? Eu tenho que vender esse robô para alguém. Eu vou vender esse robô para quem? Se está todo mundo morrendo de fome e ninguém tem emprego. O que vai acontecer com a minha empresa? Fala isso, acabou o robô. Acabou, não tem mais robô. Não tem mais robô. Só se ele viver sozinho, né? Já é o primeiro ponto. O primeiro ponto é esse. Tá? E está de acordo com o que o Espiritismo diz. Existe uma dinâmica que está muito além do que a gente faz aqui na Terra, gente. Isso vem de lá. Isso vem do mundo espiritual. Nós aqui somos uma cópia imperfeita do que é lá. Isso não pode acontecer, não dá para chegar nesse ponto. Existe um equilíbrio. Né? Não deveria existir os leões, porque os leões matam as pobres das zebras, das gazelas, matam a bichinha como as bichinhas. Se parasse de existir leão, gente, ia começar a existir tanto herbívoro que eles mesmos iam acabar com todas as plantas. Quando acabasse todas as plantas, o que ia acontecer com eles? Eles iam morrer. Aí nem tem leão, nem tem zebra, nem tem gazela, nem tem planta. Equilíbrio. Mas as máquinas estão invadindo as fazendas, estão fazendo a colheita, e o pobre do trabalhador agora não tem mais emprego. Gente, vocês têm ideia de quantas pessoas precisam para aquela máquina existir? E também quando as máquinas quebram, quem consegue? Não, aí vamos lá. Primeiro, para projetar uma máquina, precisa de gente. E não são poucas pessoas, são centenas de engenheiros, centenas ou até milhares. Para produzir um carro, você sabia que às vezes precisa de mais de 1000 engenheiros? Você sabia disso? Aí pronto, para produzir. Para custear, precisa de gente. Para fabricar cada peça, que geralmente essas máquinas têm milhares e milhares de peças. Aí você vai precisar de centenas de empresas, que vão dar emprego a centenas e milhares, ou milhares, até milhões de pessoas. Aí fabricou, agora vamos ter que mandar para a concessionária, tem que ter gente para trabalhar lá, tem que ter gente para fazer o transporte para lá. Aí aquela concessionária tem que vender, aí tem que ter gente também para comprar. Aí aquela pessoa que comprou tem que ter as oficinas especializadas em dar manutenção. E aí é que chega na hora que quebra, porque além de dar manutenção, tem que também consertar quando quebra, tem que vender peça de reposição, e tem que ter toda uma logística para essas peças chegarem nos lugares certos, onde tem gente para comprar. E depois que tem pneu para trocar, tem borracheiro, gente, uma máquina só emprega uma quantidade tão extraordinária de pessoas que a gente não faz nem ideia. E toda máquina tem sua vida útil. Vai chegar um momento que vai precisar de outra. E tome mais gente para produzir, tome mais gente para dar manutenção, tome mais gente para fazer tudo. O que está acontecendo com a sociedade é que o Espiritismo fala. Processo evolutivo. A gente está deixando de fazer o trabalho braçal para a gente fazer o trabalho intelectual. É exatamente o que o Espiritismo... Não vai deixar de trabalho nunca. Imagina para você programar. Quantos programadores precisam para você programar uma máquina que colhe sozinha? Ela colhe sozinha, colhe, mas ela vai pelo GPS. Eu tenho que fazer um programa de mapeamento, de monitoramento, de não sei o quê. Quantas pessoas precisam para uma máquina dessa funcionar? Aí tem que contratar a empresa de satélite, que já tem os funcionários que trabalham na empresa de satélite, que gerencia o satélite. É uma rede tão grande que não acaba nunca. Várias etapas. A empresa que abre o caminho, a empresa que traz e tem umas que a gente nem conta. Por exemplo, agora nós estamos fazendo uma linha de transmissão de alta voltagem. A gente nem conta isso aí, né? Mas se não tivesse, como é que a energia ia chegar? Entendeu? Então assim, a gente tem coisas que a gente nem conta. Mas essa hipótese, né, que as pessoas vão... Gente, eu vejo especialista indo para a internet falar isso.
gente de alto gabarito indo para a internet falar isso, e não, basta você parar para raciocinar 5 minutos, você vê que não faz sentido nenhum. Não faz. É para o medo da população, né? Eu acho que é mais falta de raciocínio. Eu acho que é mais falta de Você raciocínio. falou desse tanto. Ó, tem gente com alta sabedoria numa área, mas tem uma pegada de medo. Isso, exatamente. Exatamente. Eu Processo ainda não mental de entendi. medo. Pode ser inteligente como for. Pode ser médico, às vezes você vê um médico, ele tem medo barato. Né? Por exemplo, assim. Qualquer coisa assim, simples. De acidente, uma coisa, né? A gente não espera. O outro Né? já não tem medo assim. Exatamente. Mas assim, o Espiritismo ele traz certos conhecimentos que às vezes respondem perguntas que nem são da área espírita. Porque o que eu estou falando aqui nem é da área espírita. Isso aí é estudado lá na antropologia. Né? Mas o Espiritismo já traz certos conhecimentos que dá para a gente responder. É só a gente começar a fazer os paralelos. Mas vamos responder a última pergunta, né? Já está no nosso tempo. Então perguntou aqui se o espírito vai ter um fim, se nós em algum momento vamos deixar de existir como espíritos lá no mundo espiritual, né? E a resposta é: há muitas coisas que não compreendeis, porque a vossa inteligência é limitada. Já deu logo um puxão de orelha. Mas isso não é razão para as repelirdes. O filho não compreende tudo o que o pai compreende, nem o ignorante compreende tudo o que o sábio compreende. Nós te dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo quanto podemos dizer por enquanto. Então, todo mundo vai dormir satisfeito hoje, alegre e satisfeito. Nós não vamos ser aniquilados. Não sabemos exatamente onde nós estaremos daqui a 1 milênio, daqui a 1 milhão, daqui a 1 bilhão de anos, ou sei lá, na eternidade. Mas pelo menos a gente já sabe que estaremos em algum lugar. Isso é a nossa certeza. Eu tinha visto não sei se foi uma mensagem de alguém, foi no livro, alguma coisa, faz tempo já, perguntando sobre esse negócio de fim como espírito, né? Tem fim, tem início e tal. Aí ele falou, o sistema que vocês vivem como humano ainda é, vamos dizer assim, denso para entender as capacidades do plano espiritual ainda. Não tem como, porque o HD não como a gente pegar uma criança que está aprendendo a ler agora e querer ensinar cálculo diferencial, querer ensinar a teoria da relatividade, não vai dar. A criança não vai compreender porque primeiro ela precisa saber ler, primeiro ela precisa saber escrever, primeiro ela precisa saber o nome dos números, depois ela vai aprender a conta de somar, diminuir. Daqui que ela chega na equação de segundo grau, quantos anos passaram, né? Então assim, a gente tem que entender a nossa condição, procurar sempre evoluir, porque essa é a lei, mas compreender que muitas coisas ainda estão além da nossa compreensão. Mas que um dia a gente vai chegar lá, um passo de cada vez. Só não podemos estagnar, parar de nos esforçar, né? e virarmos conformistas. O Espiritismo ele não é uma doutrina conformista. O Espiritismo não é conformista. O Espiritismo é uma doutrina que prega a nossa resignação. A gente tem que se resignar, porque a resignação é um instrumento contra a revolta. A resignação é um instrumento contra a revolta, mas a resignação não é um instrumento de estagnação. Não é. A resignação é você entender, ter paciência, mas não é parar de lutar, não é parar de evoluir, de crescer. Tá? Então não vamos confundir as coisas. Vamos encerrar então, né? O estudo foi muito bom hoje. Acho que a gente aprendeu um monte de coisa nova. E vamos fazer a nossa prece. Foi maravilhoso. Foi bom, muito bom. Graças a Deus. Esses momentos que